nunca gostei da quaresma. Não é só a coisa da penitência, do jejum, do silêncio. É o tempo mesmo. Parece que o ar fica mais denso, as noites mais longas e o silêncio dos bichos no mato fica ainda mais ensurdecedor. Lá em casa, em Bezerros, cidade famosa pelos papangus e pelo carnaval barulhento, o que assusta não é o ruído, e sim o que acontece depois que todo o ruído some. Sempre acontece algumas semanas depois que o carnaval termina, quando a cidade se esvazia da alegria disfarçada e das máscaras coloridas. A alegria vai embora e no lugar sobra um silêncio que, apesar de natural, parece vigiado. Foi meu avô quem primeiro me alertou. Eu era só um menino curioso, desses que espiam por buracos de fechadura e mexem nas coisas que não devem. Lembro da voz dele, rouca pelo tempo. Nunca abre a porta de trás depois das 11 na quaresma. Se ouvir batida, finge que não ouviu. Se sentir cheiro de vela, fecha os olhos e reza. Eu ria disso, achava que era parte das histórias que ele contava só para assustar a gente. Mas aí veio o primeiro ano em que eu comecei a prestar atenção. Foi numa noite quente de março, daquele calor que nem vento de madrugada resolve. A gente morava numa casa antiga, herança de família, perto da zona rural de Sapucarana, entre morros e canaviais. Meu pai mantinha a tradição de acender uma vela na cozinha desde que a mãe dele, minha avó, contou sobre a visita. Dizia que uma mulher morreu ali perto, décadas atrás, num incêndio que começou com uma vela derrubada durante uma procissão menor, dessas feitas na Semana das Dores. Ninguém sabia exatamente quem era ela. Apenas contavam que antes do fogo consumir o curral, onde muitos se reuniam de fé nas noites da quaresma, alguém ouviu batidas atrás da casa. 3, bem marcadas. Aconteceu de novo ano passado. Era uma quarta-feira de cinzas por volta das 11h30. Estávamos todos já deitados, mas ainda acordados por causa do calor. Então veio a batida. Toque, 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 igual a todas as outras vezes. 3 batidas secas, como quem bate com a palma da mão. A porta de trás, sempre ela, a menor da casa, que dá para o quintal e de lá para o mato. Minha irmã, que já tinha 16 anos, quis abrir, mas minha mãe gritou dali do quarto que ninguém encostasse naquela tranca. "Deixa a vela acesa", gritou. Quando fui para a cozinha, o cheiro era inconfundível. Vela apagada, aquele azedo quente e doce que gruda no ar. O problema é que a vela estava acesa, ou seja, alguém ou alguma coisa tinha estado ali, e não precisava ser gênio para confirmar. No chão, 3 marcas de pés descalços, molhados, como se tivesse chovido só onde ele ou ela pisou. A gente se acostuma, ou pelo menos aprende a não cutucar aquilo que não entende. Nos anos seguintes tomamos cuidados. Sempre acendíamos a vela no início da quaresma, deixávamos ela consumindo sozinha até onde desce. Quando apagava, acendíamos outra. Nunca perguntamos nada, nunca espiávamos pela janela. Mas este ano foi diferente. Meu pai, debilitado já pelas dores nas juntas, não saiu de casa havia semanas. E talvez por esquecimento ou por medo de incêndios, ninguém acendeu a vela. Eu ainda comentei com minha mãe na sexta-feira da paixão. A vela, mainha. Ela me disse que já era tarde, que não adiantava mais. Eu acendi mesmo assim. Naquela noite, a batida veio mais forte. 3 vezes como sempre. Mas desta vez, a porta tremeu de verdade. Como se alguém empurrasse depois da 3ª batida. Meu coração ficou preso na garganta. Fui até a cozinha e achei que veria tudo igual. Os pés molhados, o cheiro de cera. Só que agora havia outra coisa. No chão, entre uma pegada e outra, surgiu um fio escuro, como um rastro. Achei que fosse barro. Me agachei para ver melhor. Era sangue, mas não sangue recente. Era velho, grosso, como aquele das imagens da Paixão de Cristo, sabe? Seco, quase escurecido, com um tom vinho, quase preto.
Minha irmã apagou a vela na hora, num impulso estúpido de medo. Uma lufada de ar gelado invadiu o ambiente. E o cheiro ficou insuportável. Foi então que ouvimos o som de correntes do lado de fora, como se alguém estivesse arrastando grilhões. Mas não de metal leve, eram grossos, de ferro, chacoalhando na madeira da varanda dos fundos. Fechamos tudo, trancamos janelas, portas, relicário, até a gaveta de talheres. Ficamos todos na sala, agarrados. Meu pai finalmente falou depois de semanas em silêncio doente. Ela quer entrar. A vela era a única coisa que segurava. Depois disso, ninguém dormiu. A noite virou vigília. No dia seguinte, fomos procurar Padre José, da matriz de Santo Antônio. Contamos tudo. Ele apenas suspirou e disse que já ouvira relatos parecidos de gente da zona rural, ali por perto de Gravatá e mesmo em Caruaru. Disse que antigos pecadores voltam para casa na quaresma, esperando encontrar alguma brecha. Eu perguntei: brecha? Ele respondeu: falta de luz, de fé, de fogo contínuo. Então, ficou claro que a vela era mais que tradição. Era selo, era aviso, era fronteira. Mas o problema é que, desde aquela noite, mesmo com a vela acesa, as batidas voltam. Só que agora são 4. E quando abrimos a porta, e sim, abrimos com coragem ou burrice, além dos pés molhados, há algo mais. Um único fio de cabelo comprido preso no trinco, negro, brilhante, como se tivesse sido deixado ali com carinho, ou como marca que alguém quer voltar. Minha mãe diz que este ano talvez tenhamos falhado, que deixar de acender a vela no início foi um chamado, que agora ela sente o cheiro da vela, mesmo com todas acesas. E logo vem a Páscoa, e com ela o fim do tempo da travessia. Só que eu tenho medo que ela não vá embora desta vez, porque acho que a porta, a de trás, não tranca mais como antes. Ficam aqui essas palavras como alerta. Se você um dia ouvir 3 batidas depois das 11 atrás da sua casa, não abra. E se forem 4, reze. Mas, sinceramente, reze antes, porque depois pode ser tarde demais. Todo ano, sem falta, durante a quaresma, o vô Elísio acordava exatamente às 3 da manhã. Lá em casa, no sertão de Pernambuco, isso era lei. Ele saía do quarto como uma assombração, os passos ainda firmes apesar da idade. Acendia uma vela comprida, branca, colocava ela no altar improvisado no canto da sala e murmurava orações que ninguém conhecia. Durante 40 noites, o quarto mal escurecia antes daquela vela voltar a clarear a casa. Quando eu era menino, achava que era medo do escuro ou mania de velho. Mais tarde, tive certeza de que era outra coisa. Ele sempre dizia que era uma promessa, dessas que a gente faz na beira da morte ou no sufoco da alma. Mas nunca contou para ninguém o porquê, nem para minha avó, nem para o padre que vinha rezar em casa no sábado de Aleluia. Era só essa rotina silenciosa e a cara fechada dele até o domingo de Páscoa, quando então ele sorria como se tirasse um peso das costas. A gente sempre respeitou. Em casa, ninguém ousava questionar. Só que no ano em que ele completou 86, já estava mais esquecido, mais mole, mais ausente. A quaresma passou lento demais naquele ano, chovendo todo dia, a mata do entorno engolindo a estrada de terra e o rio São Francisco cheio demais, ameaçando invadir as margens. Foi numa noite dessas, já em março, que aconteceu. Lembro bem. Eu tive um sonho esquisito, desses pesados, em que ouvia passos do lado de fora da casa, na varanda de madeira, como se alguém caminhasse em círculos. Quando acordei, o silêncio era tão fundo que chegava a ter peso. Me levantei e fui ver se vô Elísio estava bem. Encontrei ele assim, caído na rede, uma vela do lado com o pavio apagado e um rosto em paz estranho. Era uma serenidade que ele não demonstrava nem quando cochilava de tarde.
Só que o mais terrível foi o que vi quando olhei o relógio de parede. Aquele velho, com moldura de madeira descascando, parado com os ponteiros cravados em 3 horas em ponto. Na parte de dentro da casa, o ar estava frio, não gelado. Frio como se tivesse algo errado com o tempo, com o espaço ali dentro. Como se o momento tivesse rachado. Foi só depois que enterramos meu avô no cemitério de Petrolina, sob aquele sol de rachar e com a cidade alagada de medo por causa das chuvas intensas, que eu decidi mexer com o que não devia. Voltei para a casa da fazenda e comecei a revirar as coisas dele. Achei uma caixa trancada dentro de um armário embutido com um fundo falso. Abri com uma chave escondida dentro do missal que ficava no altar. Lá dentro tinham recortes de jornal antigos, rabiscados, com matérias sobre desaparecimentos nas décadas de 1930 a 1950. Alguns nomes estavam circulados: mulheres de comunidades ribeirinhas, crianças de aldeias na região de Sobradinho, pescadores do Baixo São Francisco e um rascunho de carta não enviada, datada de 1942. Deus me perdoe, mas fiz o acordo. Eles levaram 3 e me deixaram viver. Só que agora tenho que lembrar toda a quaresma. Nunca posso quebrar o ciclo. Às 3, sempre às 3. TAS. O sangue gelou na minha espinha. O vô fez mesmo um pacto. E pelo que entendi, era com algo que habitava as águas. Marcar cada ano durante a quaresma, aquela hora, acender a vela e orar para segurar o véu fino entre o nosso mundo e o doutro. Aquilo mantinha a coisa onde devia, nas profundezas, nas correntezas escuras. Um espírito das águas, um pacto indígena esquecido, uma entidade das lendas dos antigos canoeiros. E ele esqueceu, dormiu e morreu. A vela não ardeu. O relógio parou. Agora preste atenção. 2 semanas depois do enterro, começaram as notícias. Primeiro, um homem foi encontrado boiando no Velho Chico, com os olhos esbugalhados e marcas de unhas no pescoço, mas sem sinal de afogamento. Depois, uma menina sumiu numa comunidade ribeirinha, deixando só um brinquedo quebrado perto do porto. O rio parecia puxar mais. Mesmo em partes rasas, pessoas começaram a desaparecer. O ar nas noites quaresmais ficou diferente, denso, com cheiro que misturava incenso velho e mofo de caverna. Não dormi mais direito. Sabia, sentia, que algo tinha voltado. Um ciclo quebrado. Uma geração rompeu o acordo. E então, na primeira noite da quaresma seguinte às 3 da manhã, acordei com um chamado que veio do fundo da terra, ou do fundo do rio. Eu levantei e, sem pensar, peguei uma vela. Acendi. A chama oscilou, dançou, mas não apagou. Fiquei ali na frente do altar improvisado que montei igualzinho ao do vô. E rezei o que consegui lembrar das ladainhas antigas, das orações esquecidas. Desde então, eu sou o homem que tem que acordar às 3. Toda quaresma. 40 noites. Já tentei explicar à minha esposa, mas ela acha que é só lembrança do meu avô. Diz que é luto, traumas de infância. Mas eu vejo todo ano a mesma coisa. Uma sombra que desliza sob as águas do São Francisco. Um vulto que sobe ligeiro desde as grutas de Paulo Afonso até as margens de Itaparica, passando invisível aos olhos do povo. Ela sente o silêncio ser quebrado só por mim. E a vela resistindo. Porque se um dia eu esquecer, como vô Elísio esqueceu, eu não sei se meu corpo vai cair duro ou se serei levado. Mas sei que o relógio vai parar. E o rio vai retribuir com fome redobrada. Então, se um dia você passar por Petrolina às 3 da manhã e ver uma vela acesa numa janela solitária, não se assuste. É só alguém mantendo o acordo. Por todos nós. Não sei se você já viu o que os velhos chamam de presságio vivo. Eu já.
Tinha uns 15 anos na época, e toda Páscoa a gente ia para a roça da tia Lourdes, nos arredores de Cerro, em Minas. Lugar de terra vermelha, chão batido, morro até onde o olho alcança, e um silêncio que pesa mais que história mal contada. O povo lá leva essas datas a sério. Na sexta-feira santa era jejum, silêncio e vela. No sábado de Aleluia, ao invés de fazer boneco de Judas para bater com vara de marmelo, a tia mandava a gente rezar o terço em roda, de mão dada, como se quisesse espantar a própria presença do mal com reza braba. Daquele ano, eu lembro como se fosse hoje. Era um calor estranho para o mês de abril, abafado, como se a natureza estivesse esperando alguma coisa para acontecer. A gente já estava preparando o almoço, arroz, feijão tropeiro, frango com quiabo, quando ele apareceu. Nem ouvimos o som de passos. Ele estava lá, no portão de madeira sem tranca, como se tivesse brotado da poeira da estrada. Homem alto, magro, roupa preta da cabeça aos pés, chapéu de feltro puído, daqueles do tempo do Império, paletó engomado e antigo, pele morena e rosto liso demais pro tanto de rugas que deveriam existir nos olhos. "Moça, me arranja um copo d'água", ele falou, olhando direto para tia Lourdes. Ela, que nunca virou as costas para visitante, mandou o Tonho ir buscar. Ele agradeceu com um aceno e fixou os olhos em cada um de nós, um a um. Eu juro que quando aqueles olhos me encararam, senti como se meu coração diminuísse de tamanho. Frio, puro avesso de Deus. Depois, ele falou com a voz baixa, como quem sabe demais. "Alguns de vocês viveram de um jeito que não agrada." Fez menção de pegar o copo, mas não bebeu. Apenas abaixou a cabeça, virou as costas e desceu a estrada de terra, sumindo entre as árvores, como se o mundo tivesse o engolido. Ficamos parados. Ninguém piscava. Nem o Tonho teve coragem de perguntar o nome do homem. Era como se, instintivamente, todo o nosso sangue soubesse que aquilo não era coisa viva. Minha tia passou o resto da tarde trancada no quarto, alimentando um rosário que parecia crescer sozinho em suas mãos. E o resto de nós? Bem, ninguém falou mais sobre o homem de preto. Uma semana depois, no domingo seguinte à Páscoa, o primo Zeca, filho mais velho da tia Lourdes, sofreu o que chamaram de acidente bobo. Estava arrumando a cerca do pasto quando escorregou das pedras do barranco e bateu a cabeça. Sem muito sangue, sem muita gritaria. Morreu na hora. Só o rádio, a pilha que ficou tocando, repetindo a mesma música de Tonico e Tinoco. Mas ninguém ali achou que foi acidente. O corpo foi velado na capela de São Francisco das Perdidas, um santuário antigo, construído com pedra-sabão e madeira de taiúva, do tempo dos escravos. Padres dali diziam que a cruz de São Bento cravada no altar servia para impedir que espíritos ruins se aproximassem. Mas o que sentimos durante o velório não era tristeza, era outra coisa, uma presença, como se aquela figura de preto ainda estivesse por perto, esperando a próxima alma. Dizem, e minha tia confirma, que nos dias que se seguiram, um corvo pousava toda manhã na janela do quarto que era do Zeca. Batia o bico no vidro 3 vezes, depois sumia. Tia Lourdes colocou sal grosso em beirada de porta. Benzedeira foi chamada de Diamantina, e a casa passou a ter cheiro de arruda constante. Eu, toda vez que volto lá, escuto o silêncio daquele sábado. Não é o mesmo de hoje. Tem peso. É como se o tempo naquele lugar tivesse parado, eternamente preso entre o momento em que o homem pediu água e o instante em que levou uma vida que ele já tinha escolhido. Neste último ano, no sábado de Aleluia, fui visitar a tia novamente. Ela está mais calada, magra, cabelo embranquecido. Me surpreendi ao ver que, desta vez, ela mandou fazer o boneco do Judas, mas, em vez de palha, o boneco estava vestido com roupa preta, chapéu antigo, sem rosto, apenas olhos, costurados com linha preta. Ninguém teve coragem de perguntar.
Ela colocou o boneco na porteira e esperou. Se você passar por Cerro algum dia, naquela estrada entre Milho Verde e Diamantina, cuidado com quem pede água. Nem todo viajante vem com sede de líquido. Alguns só estão passando para colher uma conta que já foi escrita. Sábado de aleluia, cê sabe, é dia em que até Deus cochicha e o diabo escuta. Minha avó, mulher de rezas e mantos pretos, sempre falava com uma convicção que fazia a gente baixar os olhos e escutar. Nunca se confesse com padre novo durante a quaresma. Ela dizia isso entre dentes, de olhos apertados, enquanto mexia a colher de pau no feijão, quase como se estivesse repetindo um aviso que vinha de mais de um século atrás. Tem coisa que fala baixinho no ouvido de homem de batina, quando o sangue de Cristo está fresco no ar. Pouca gente em Conceição do Mato Dentro levava a avó a sério. Era uma cidadezinha cercada de morros, nevoeiros matinais e igrejas coloniais que pareciam arrancadas de pinturas antigas. O som do sino da matriz ecoava pela madrugada, e a gente crescia sabendo que a alma morava nos sinos e o demônio nas brechas do silêncio. Naquele ano, o Padre Novo chegou bem antes da Semana Santa. Padre Jairo, jovem, pálido feito cera de vela, com olhos fundos que nunca sorriam. Eu devia ter meus 15 anos, minha prima Helena, 17. Ela era daquelas meninas cheias de vontades, arisca, mas devota. Esse tipo de fé atrevida às vezes é a mais perigosa. Quando a Helena foi se confessar com o Padre Novo, foi por brincadeira, uma forma de testar a própria malícia, como ela depois me contou. Falei umas besteiras de corpo, bobagem de menina jovem. Queria ver se ele ficava vermelho. Não ficou. Voltou para casa trêmula, pálida como se tivesse enfiado a cara num corvo. Naquela noite, trancou a porta do quarto e passou 7 dias sem dizer uma só palavra. A mãe dela chamava médico, benzedeira, pastor evangélico. Minha avó só ficava sentada na cadeira de balanço e dizia, num fio de voz, foi confessar pro olho errado, pra boca errada. Quando finalmente falou de novo, Helena já não era a mesma. Dizia que o padre sabia que ela criança afogou o gato do vizinho num balde, que sabia da carta que ela escreveu pro moço casado da fazenda e que nunca enviou, coisas que nem eu, sua melhor amiga e confidente, sabia. Dizia que enquanto ela confessava, ele estava calado. Mas a sala ecoava outras vozes, mais de uma, vozes que raspavam a pedra da alma. Ele falava com um livro. Quando tentei perguntar o que queria dizer com aquilo, ela cuspiu no chão e fez o sinal da cruz com a mão trêmula. Não era a Bíblia, era mais velho. Dava para ouvir ele virar as páginas. Elas sussurravam de volta. Não demorou para o povo começar a evitar o confessionário. Teve uma mulher que se trancou em casa depois de entrar lá. Um homem foi encontrado desmaiado no banco da frente, de olhos abertos e muco pelos cantos da boca, murmurando nomes em latim. Nomes que nem o vigário-geral soube entender quando veio da capital investigar. A história que contaram foi que o padre foi transferido para o norte do estado de repente, sem missa de despedida, sem abraços. Diziam que o bispo mandou recolher as coisas dele e que a sacristã achou um livro grosso, encadernado em couro escuro, sem título, sem cruz, sem marca nenhuma. Tentou abrir, mas todas as páginas estavam em branco, até ela sentir os dedos arderem e largar o volume no chão, que caiu o lado errado, mas não fez som algum, como se o livro tivesse peso de ausências. Minha avó morreu no ano seguinte, mas em seu leito me chamou perto e disse, não era padre. Aquilo usava a batina, mas não era padre. Com os olhos já desfocados, sussurrou uma coisa que nunca esqueci. Na quaresma, o diabo anda perto, mas não entra pela porta da frente. Ele vem no confessionário quando a gente ensina a própria alma a se ajoelhar. Hoje, eu moro longe daquela cidade,
Mas às vezes, quando ando por alguma igreja antiga demais, dessas que guardam frio nos cantos mesmo no calor do dia, eu ouço, baixo, rasteiro, o som de páginas virando sozinhas. E sinto vontade de me confessar, mas lembro da minha avó e vou embora calado.